Olá e bom dia. Olá e bom dia a todos. Eu falo de um domingo, dia 16/10/2022. É um domingo de manhã, exatamente aí às 8 horas da manhã. Dificilmente eu faço algum tipo de live aos domingos de manhã, porque eu acredito que grande parte das pessoas que me acompanham ou estão em algum culto religioso ou ainda estão descansando. Mas é um horário que eu tenho mais inspiração e o que eu tenho mais desejo de falar para vocês. Para quem não me vê agora, vai me ver depois. Para quem não assistiu agora, pode ser que assista depois. Eu poderia começar com vários textos cristãos, com vários textos bíblicos, porém nenhum desses textos bíblicos talvez mudaria a sua ideologia. A minha vida inteira, eu, Souza, a minha vida inteira, eu estive presente dentro de uma instituição cristã. Eu nasci e cresci em um leito cristão evangélico. E assim como muitos me acompanham aqui, também devem ter crescido dentro de um leito cristão católico, evangélico ou espírita, que todos eles acreditam em Cristo Jesus. Não desmerecendo os nossos amigos que vieram conhecer o meio cristão agora, depois de mais maduro, talvez aos 30, 20, não desmerecendo eles, porque de alguma forma ou outra eles vieram e conheceram e ficaram com Jesus. Mas para quem conhece o meio cristão evangélico desde o seu berço, desde a sua nascença, quando a sua mãe o levava tanto para a igreja evangélica quanto para a igreja católica ou até para o espiritismo, quem acompanhou essa trajetória desde pequeno, nasceu e cresceu, sempre ouviu da boca dos seus líderes, da boca do seu pai ou da sua mãe, aquele famoso versículo que está aqui em livro de Êxodo, que ele fala: não furtarás, não matarás, não roubarás. Quem nunca ouviu isso? Está aqui em livro de Êxodo, do 20 ao 15, para quem queira acompanhar. Então acompanhei meu pai e minha senhora mãe dizendo a minha vida inteira: não pegue aquilo que é seu, não mexe com aquilo que é seu, porque se você pega aquilo que é seu, haverá uma consequência. Não é seu. Deus não determinou que vai ser seu ou que é teu. Deus não determinou isso. Então o que é seu ele prepara, ele guia. E também aqui na Bíblia Sagrada ele fala que um dos maiores orgulhos que ele tem, um dos maiores orgulhos que ele tem é a família. Quando ele diz: olha, o filho vai deixar mãe e pai e formar a família. Então os demais que ficarem para trás não são mais parte da sua família, são familiares, são parentela. A Escritura fala que são parentela. Então o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele protege a família. Quando eu escuto da boca de um cristão, e como eu falo, cristão é esse que nasceu do berço, não desmerecendo mais uma vez aqueles que vieram agora, porque conheceram Jesus e estão conhecendo ainda mais. Mas quando eu vejo da boca de um cristão falando que apoia um aborto, falando que apoia a liberação de drogas, sendo pai ou sendo mãe, vou falar com toda a convicção aqui, pelo que está escrito na Escritura Sagrada, a qual você lê, seja lá você evangélico, católico ou espírita. Você não pode ser cristão. Você acha mesmo que Deus não está olhando você? Olha para a sua vida. O que você tem alcançado? O que você tem conseguido?
A partir do momento que você apoia, um candidato que já declarou perseguição a todas as religiões e censura a tudo, a sua liberdade de expressão, a qual eu estou falando aqui para você, você é convivente, sim, e pagará o preço, não só em frente aos homens, mas perante a Deus, porque você apoiou, porque você aceitou. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Se tem dúvida, consulta aqui, livro de Êxodo. É a palavra do Senhor para quem é cristão. Nós vivemos em uma nação que 90%, 80%, não sei, é o que o IBGE fala que são cristãos. Que cristão é esse? Para que colocam a Bíblia debaixo do braço para falar eu sou evangélico? Ou pega lá o seu terço, pega lá suas coisas, vão para a igreja católica para falar eu sou católico? Ou pega lá as suas coisas, vão para o centro espírita para falar eu sou espírita? Desculpa. Aqui Deus você serve não pode ser o mesmo esse Deus que criou os céus e a terra. Sim, eu estou falando com você. Aí chegam os cristãos novos, que acabou de se converter. Eu estou falando dos cristãos aqui que não nasceram no leito evangélico, que não nasceram no leito cristão católico, que não nasceram no leito cristão espírita. Estou falando desses que não nasceram, que nunca ouviram isso. E se acham, às vezes, até melhores do que os demais. Não, o que você está falando aí é besteira. Não, isso não vai mudar. E até zomba ou tiram chacota. Entendeu? Só que aqui, como ministro do Senhor, pagará o preço. Pagará o preço. Só olhar para a sua vida, o que você tem alcançado até hoje. Por que você não tem sido abençoado até hoje? Por que não tem alcançado as boas coisas, as boas obras até hoje? Mas estão com a mente ainda firme como uma pedra, achando que está tudo bem. Não está. Tem dinheiro no seu bolso? Acha aí R$50 no seu bolso. A sua geladeira está farta de mistura, de comida. Você pode sair para fora e comprar o que você quiser? Não pode. Sabe por quê? Porque até nos dias de hoje tem feito coisas erradas, gente. Até nos dias de hoje tem escolhido coisas erradas. As suas escolhas têm sido erradas. Por isso que não tem crescido. Não tem crescido. Porque tem feito escolhas erradas. Alguns nos falaram dos nossos irmãos de lá do norte, que são maravilhosos. Inclusive a minha mãe, a minha afinada mãe, era nortista. Baiana mesmo. Irritada mesmo, mas do Pentecoste. Mas as escolhas dela foram tão certas, que ela abriu os olhos e cresceu. Eu acompanhando aqui o IBGE, eles falam que no Nordeste, não sei qual a região ao certo, mas eles falam que foi a maior votação pro PT. Se não me engano foi isso, é isso que eu estou acompanhando aqui no meu computador. Aí eu vou falar para você, por que o Nordeste não está desenvolvido? Por que o Nordeste não está uma capital imensa, com muitos empregos? Porque até hoje, lamentavelmente, alguns têm feito escolhas erradas. Se fosse tão bom, as pessoas não sairiam do Nordeste para trabalhar em São Paulo ou na região Sul. Se fosse tão bom, o pessoal não sairia de lá para vir para o Rio de Janeiro, para vir para São Paulo, para vir para Santa Catarina. Se fosse tão bom, as pessoas não sairiam de lá, mas saiam. Olha a nossa cidade, o nosso estado. Eu moro em São Paulo, capital. E 50% da nossa cidade, aqui da capital, são povo nordestino. 50% da nossa cidade são povo nordestino. Se pergunta para alguns que moram aqui em São Paulo já há anos, como que é e como que era no Nordeste. As escolhas erradas têm feito
aqueles estados, aquela cidade não prosperar. Mas ainda há esperança. Ainda há motivo para você mudar esse quadro. Gente, é só acordar. Porque São Paulo é tão desenvolvido. Olha o tamanho dessa cidade, olha o tamanho desse estado. 30% do PIB nacional vem de São Paulo. Nós somos o maior lucro do Brasil. Tirou São Paulo, morreu o Brasil. Tirou o Rio de Janeiro, morreu o Brasil. Gente, é hora de se despertar. É hora de acordar. Não precisa pensar em mim ou acreditar nas palavras que eu estou falando. Simples. Vai até o Nordeste. Ande até o Nordeste. Porque não tem a potência que as cidades e os estados do Sul têm. Eles são bom, produtivo, povo maravilhoso. Era para ser o celeiro de toda a nação. Mas as escolhas erradas de algumas pessoas têm feito o Nordeste não desenvolver. E aí migram grande parte da sua população para o Sul, para os estados do Sul. São Paulo, Rio, Santa Catarina e etc. Ainda há tempo, ainda há esperança. Em livro de Êxodo ele me diz: não matarás, não furtarás, não roubarás. E como é que você vai entregar o que é mais precioso, o que é seu, para quem já roubou, para quem já furtou? E sabe lá Deus, não sei. Se Deus o livre matou, por que você vai fazer isso? E aí um ou outro aí que talvez se converteu agora ao meio cristão, aí entra nas redes, ou na minha, ou em outras, de outros colegas, de outros ministros, ainda tiram chacotas. Mas essas pessoas, essas que são poucas pessoas, a gente não conta. Sabe por quê? Porque nós, cristãos, nascemos dentro do meio, no leito da igreja, no leito do espiritismo, no leito católico. Nós nascemos no berço. Então os nossos princípios valem muito. Os que estão chegando agora estão aprendendo, não vou julgar, estão aprendendo. Mas quando conhecer no profundo a Escritura, a Bíblia, quando conhecer mesmo no profundo a Bíblia, vai se arrepender do que está fazendo ou do que está falando. Espero eu que não seja tarde demais. Que é o que nós esperamos, que não seja tarde demais. Que acorde quando é tempo. Eu, você, tudo bem, podemos comer arroz e feijão puro ou só arroz. Mas penso eu, e os seus filhos? Quando o seu filho pedir pão, você vai dar o que para ele? Eu tenho postado aqui nas minhas redes, nos meus canais, uma matéria de uma televisão popular aqui do Brasil sobre a Venezuela, sobre a Argentina, como está lá pelo mesmo partido socialista que é o PT, pelo mesmo partido socialista que é da Venezuela. E é isso que eu não quero que aconteça na minha nação. Eu sei que é um direito de escolha sua. E eu sei que talvez a sua mente aí esteja virada. Tipo assim, eles estão falando que não me convencer, isso não vai acontecer, isso não vai. Aí muitos querem pagar para ver. Talvez por birra, talvez por raiva, muitos querem pagar para ver. E aí vê mesmo, porque ele está falando, ele está dizendo, tem diversos vídeos deles dizendo que vão invadir sua casa, que vão fazer protesto, que vão queimar os pneus, que você pode ficar tranquilo, você vai invadir as terras.
que vai roubar o seu telefone, que vão te agredir, que vai soltar criminosos, que vai liberar drogas. Gente, e ainda parte da população insiste em dar o que é mais precioso para esse. Tá aí, ó. Liga o YouTube, puxa aí, fala não positiva do candidato do PT. Sabe? E tem coisas que você não adianta mais falar. O problema é aquilo que eu falei em um vídeo passado. É eu e minha filha de 10 anos pagar por um erro que é seu. O problema é eu e minha filha, a minha família, as pessoas que eu amo, pagar por um erro que você está fazendo. Quem tem dinheiro consegue fugir do Brasil, vai para um outro país, um outro estado, se esconde lá, tenta sobreviver lá. E quem não tem, hein? A pessoa mente descaradamente. Abre o YouTube, gente. Vocês não têm a mente fraca. Veja quantos milhões foram roubados dos nossos cofres. Abre o YouTube, gente. Está tudo aí. A memória está tudo aí. Quantos anos ficamos desempregados no Brasil? 12 milhões de desempregados no Brasil na época dos 2 governos do PT. Abre aí, gente. Como que ele é pai dos pobres se ele é bilionário? O filho do mesmo, Souza, eu conheci no zoológico aqui em São Paulo. Eu vi ele administrando o zoológico aqui em São Paulo, cuidava de animais. Eu vi. E hoje é um dos maiores empresários. Em menos de 4 anos se tornou um dos maiores empresários do Brasil. Eu vi aqui. Então, assim, para você que é cristão ou se diz ser cristão e zomba ou falam palavras não agradáveis para a pessoa que estão praticando a coisa correta, baseada na Escritura, vou dizer bem claro, você não é cristão aqui nem nunca. Não segue os princípios de Deus. Não segue os princípios da Bíblia. Resumindo, traidores da fé, e está traindo Jesus. Porque a Escritura diz claramente, não furtarás. Livro de Êxodo, repito, não matarás. Você está traindo a sua fé. Você está traindo Jesus. Para quem é cristão do leito, que nasceu e cresceu dentro de uma igreja, no meio do espiritismo, ou seja lá o que for, acompanhou esses princípios desde o berço e sabe o valor e o peso que isso tem. E é por isso que eles estão fazendo certo. Vocês podem observar que as pessoas que estão votando errada são pessoas que não acreditam nesses princípios. Mas, senhoras e senhores, louvado seja o Senhor. Olha onde eu estou. Graças a Deus. Eu tenho um tetinho para morar. Tenho um carrinho para andar. E minha geladeira tem alimento. E graças a Deus o Senhor tem suprido as minhas necessidades quanto eu mais preciso. Tem pessoas que nem isso tem. Nem isso tem. Todo mês está chorando porque falta algo, porque não consegue algo. Senhores, você pode zombar do seu irmão, você pode falar bobagem para um outro qualquer, não precisa nem pensar em mim. Mas cadê os seus princípios? E por causa dos seus princípios, e olha, eu estou falando como ministro do Evangelho, eu não posso ser conivente a ideias errôneas, erradas. Eu não posso. E por isso estou me posicionando. Eu me posiciono porque eu sou cristão. Eu me posiciono porque eu creio no Evangelho. E é por isso que estou me posicionando. E como cristão, se você não fizer as coisas certas,
Você é um convivente e pagará o preço. E pagará o preço. Haverá perseguição e você vai ter que engolir calado. Haverá desemprego e você irá engolir calado. Haverá problemas e você irá engolir calado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado a direção. Mas alguns ainda resistem, e pior de tudo, né? Se diz ser cristão. Desculpa, não há princípio em você. Desculpa, não há princípios em você. Voltar em quem roubou? Aí vem um livro de Êxodo aqui, 20 ou 15. Não matarás, não roubarás. O que dizer? O que falar? Não há princípio em você. Você, repito, você não pode ser cristão. Pode ir para a igreja aí. Pode ir para a sua religião, para o centro espírita. Pode ir. Você pode até ir. Você pode pegar suas coisinhas e ir. Mas eu estou te afirmando com toda franqueza: Deus não escuta suas orações. E eu vou dizer com toda franqueza, como ministro do Evangelho, e mesmo se ele escutar suas orações, virá consequência. Você não irá decolar. E não é praga não, é a palavra de Deus. Não é praga não, é a palavra de Deus. Basta, olha o seu redor, aonde você está, olha o seu corpo, o que tem no seu corpo. Olha a sua vida, como que você está de saúde, como os seus filhos, a sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, como que estão de saúde? Olha a sua casa, como que está? Está boa mesmo? Não tem faltado nada? Como que está? Pensa. Ainda há esperança de fazer a coisa correta. Só faz a coisa correta. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele é justo. Que o Senhor Deus, ele é justo. E sobre a justiça ele trabalha. Se você é justo, e caminha perante a justiça, não há como falhar. Não há como falhar. O Senhor sempre te dá uma válvula de escape. Ele sempre te mostra uma direção. Ele te mostra um caminho para você seguir. Sempre tem. Sempre tem. Lógico, se você for justo. Ele tem mostrado válvula de escape para mim. Olha, tem bastante, hein? Minha vida não é um mar de rosas. Porque a Bíblia fala que nesse mundo teremos aflições. Mas ele tem me dado válvula de escape. Entendeu? Tenho superado os ataques e as aflições. E eu queria também que você tivesse superado, que esteja superando. Não leve a miséria e a desgraça para dentro da sua casa, para dentro do nosso país, ou para os seus filhos. Se não quiser pensar em mim, no seu vizinho, na sua mãe, no seu pai, não tem problema. Mas, ao menos, pense nos seus filhos. Seja cristão de verdade. Não traia a sua fé. Não traia Jesus. Não traia Jesus. Livro de Êxodo, do 20 ao 15. Não furtarás. Não matarás. Entregue seu voto para aquele que, no mínimo, disse: eu vou proteger a família. No mínimo. É um bom governo? Não, não é. Ele é um excelente presidente? Não, não é. Mas é o menos pior. Entre um que falou: vou liberar bandido, vou liberar as drogas, vou liberar o aborto, entre o outro que falou assim: eu não. Eu prefiro dar uma chance para aquele que falou: eu não vou liberar nada disso. Eu quero que a minha filha chegue em casa intacta. Eu quero que seus filhos cheguem em casa intacta. Ao menos teremos algo para cobrar. Você falou que não ia liberar. E esse que já afirmou que vai. Tenha princípios de cristão se você for cristão.
Se você acreditar em Deus, se você tiver fé em alguma coisa, tenha princípios. Ensine para os seus filhos as coisas corretas. Livro de Êxodo da Bíblia Sagrada, 20-15. Não matarás, não roubarás. Esses são os nossos princípios para quem é cristão de verdade. Tá bom? Tenha um ótimo domingo.